Estejamos todos em paz. Hoje nós vamos estudar novos hábitos. Os tempos são novos. Nós estamos finalizando algo que vai começar, ou nós estamos apenas inseridos num contexto onde as informações que circulam em redor da gente diz que nós estamos indo a um novo ano. Estamos comemorando uma data muito especial. Será que a gente consegue separar, num determinado instante, o que é cultura, o que é conhecimento e o que é evolução? Será que nós estamos refletindo sobre o que está acontecendo conosco? Será que a gente consegue trazer somente nesses momentos agora, nesta última semana, ou mais especificamente nesses 9 dias, a partir do solstício de verão, que irá dar início a um novo ano, nós estamos indo apenas num processo midiático? Pensamos, inclusive, que era bom a gente fazer o bem, e até auxiliamos no Natal, e vamos auxiliar também na passagem de Ano Novo. A nossa família parece que ficou maior, os nossos amigos também. E depois disso, o que é que vai acontecer com a gente? A nossa vida vai continuar como era antes? Para a gente poder começar a pensar de uma forma que nos leve à reflexão, a gente insere, ou tem que inserir no nosso contexto diário, a cada momento, né? E esse momento pode ser, como disse Rui, uma fração de segundos, 1 minuto, um instante. Nós deveríamos inserir em nosso contexto cotidiano os ensinamentos do Mestre Jesus. Esses ensinamentos, eles estão inseridos, mas interligados, muito fortes, formando o que a gente chama na ciência de hardcore, ou um núcleo duro, dentro da doutrina espírita, que traz uma gama de conhecimentos, através dos ensinamentos dos benfeitores, que vão permear pontualmente a cada um daqueles que querem seguir os princípios doutrinários. Esses princípios são os fundamentos do Espiritismo, que nos levam a refletir de uma forma mais ampliada sobre nós mesmos. A doutrina espírita, ela tem uma característica que toca pontualmente o indivíduo. Nós somos responsáveis por nossa evolução. Temos que aprender a observar a natureza que nos cerca, isso é extremamente importante. Temos que compreender que o nosso patamar evolutivo ainda é de terceira ordem, espíritos que estão muito ligados apenas àquilo que nós sentimos organicamente. Não é comum a gente vivenciar a espiritualidade. Não é comum. Embora, entre nós,
alguns consigam. O mais comum é sentirmos no corpo as dores da nossa passagem no plano físico. E essas dores da passagem no plano físico é que determinam a linha de comportamento que eu estou seguindo. Para compreender esse comportamento que eu faço, que eu tenho hoje comigo, e aí a gente tem que tocar profundamente para a gente, do lado de dentro e não do lado de fora, porque do lado de fora é o orgânico. Mas como assim? Eu não estou compreendendo. Tudo que nos atinge vem de onde? Vem de fora, não é assim? É minha família que não me compreende, é meu marido que não sabe como conviver comigo, é meu pai ou minha mãe que não dá certo, é meu irmão que... Todas essas sensações, do ponto de vista orgânico, vêm de fora. Isso é errado? Não. Está correto? Também não. Pode ser diferente? Sim, pode ser diferente. Para melhor? Muito melhor. Porque é bom quando a gente sabe o que a gente está fazendo. É muito bom quando a gente sabe o que a gente está fazendo. E o processo de fazer bem feito, ou cada vez melhor, vem de algo que somente espiritualmente a gente consegue, que é a consciência, o eu que vai além da necessidade orgânica, o eu que permanece ativo mesmo quando o corpo semi-morto dorme, que às vezes é difícil chegar nesse processo de reflexão. Dentro da doutrina espírita, nós temos um dos benfeitores que ajudaram a transmitir a doutrina, que é Agostinho, ou Santo Agostinho. Ele diz que nós deveríamos, a cada instante, a cada noite, antes da gente dormir, antes da gente ficar semi-morto, fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que que nos aconteceu durante um determinado período, que a gente pode chamar de dia. Porque para a gente fazer uma reflexão do futuro, ou sobre o futuro, é necessário que nós tenhamos a consciência do presente, do momento atual. Se eu quiser projetar o meu amanhã, eu vou ter que fazer uma reflexão sobre o que me aconteceu hoje. E eu só posso fazer essa reflexão se eu conversar comigo mesmo, verificando o que é que tem dentro de mim que é afetado por aquilo que está fora de mim. Alguém olhou para mim e disse que eu sou feio. Eu vou brigar imediatamente. E na hora que eu brigo, que eu dou uma resposta dizendo que eu não sou feio, se alguém fotografar naquele instante, eu vou ficar assustado comigo mesmo. Porque para eu dizer que não sou feio, eu faço a cara mais feia do mundo. Então, o processo, como ele é explícito, mas necessita de uma clarificação implícita, que somente através de um bom esforço reflexivo eu começo a desvendar-me. Essa é a grande proposta que nós encontramos no final reflexivo de cada ano. Claro, que se a gente for mensurar essa parte cronológica, essa parte temporal, de dizer que cada vez que a gente dá uma volta em torno do Sol, tudo começa a ser novo de novo, a cada janeiro tudo é novo,
Mas essa volta que é dada em torno do Sol acontece toda vez que a gente completa um ano, né? Toda vez que a gente faz um aniversário, a gente deu uma volta em torno da Terra. Mas existe algo que precisa ser comum para todo mundo. Então se criou um calendário, se estabeleceu um determinado modelo temporal, dizendo que o ano inicia em janeiro. E para a gente terminar um ano e começar o outro, nós precisamos terminar um ano muito bem. E aí foram colocados todos os outros apetrechos que a gente já conhece, né? As festividades do Natal, não é? A observação da natureza em dois grandes momentos da posição do Sol. O Sol ainda continua sendo o astro que determina a vida na Terra, em 4 grandes momentos. Quando a gente observa a natureza, a gente vai saber que é tempo de plantar e é tempo de colher. Mas para plantar e para colher, tem os intervalos. Eu tenho que tomar conta do plantio, eu tenho que cultivar direitinho as sementes, ajustar o campo, para poder vir a colheita. Então nós temos 4 estações em nosso período de deslocamento em torno do Sol. E em cada uma dessas estações, a natureza se modifica. É necessário apenas que a gente observe esse processo da natureza. Observar sempre. Mas por que eu preciso observar? Porque espírito de terceira ordem aprende com a observação. O máximo que a gente consegue, quando de terceira ordem, é aprender com a contemplação. Mas isso necessita um pouco mais do processo evolutivo. Ou seja, a contemplação eu aprendo no momento em que estou observando, sem fazer nem referência, nem inferência. Eu não preciso, na contemplação, vislumbrar o passado. Às vezes, no processo de observação natural, quando eu olho para uma coisa, eu vou dizer, aquilo ali é um livro. Não é um livro, mas pode ser de quem? Mas quando eu digo aquilo pode ser, é porque eu lembrei que lá atrás eu sabia o que era um livro. Na contemplação, eu não preciso trabalhar esse modelo. Na contemplação, não preciso trabalhar esse modelo. Mas, no processo de evolução, eu preciso observar a natureza. E eu tenho que compreender que eu estou inserido na natureza. Mesmo que as observações do ponto de vista científico me digam o contrário. Por exemplo, nós, quando olhamos para o lado leste e vemos o Sol que se movimenta do leste para o oeste, todo santo dia, não é assim? E parece que o movimento é da direita para a esquerda. Eu vejo assim. Eu não sei se vocês veem diferente. Mas o Sol nasce ali dentro do Oceano Atlântico, né? E vai se pôr lá por trás das cordilheiras. Daqui a gente pode olhar assim, ali, lá na Chapada do Araripe, né? Que é a parte mais oeste do nosso estado. Mas observa que esse movimento é um movimento que é oposto da natureza. Mas é assim que eu vejo. A Terra gira no sentido anti-horário. A Terra gira da esquerda para a direita. Mas eu observo da direita para a esquerda. Se eu começar a fazer o processo de observação das coisas, vou começar a refletir sobre essas observações e adquirir consciência, conhecimento novo. Processos que irão me levar muito mais adiante. Bom, isso é uma observação simples da natureza. Agora vamos observar aquilo que está em nosso derredor. No nosso dia a dia, no nosso constante, onde o Sol sou eu. O Sol sou eu.
tudo orbita em torno de mim. Não é assim? A minha família orbita em torno de mim, meus amigos orbitam em torno de mim. Eu não me sinto um asteroide. Eu não me sinto orbitando em torno de ninguém. Tudo está gravitando ao meu derredor. A partir desse instante, eu preciso também pensar como o Sol. O Sol faz sombra? O Sol faz sombra. Quem é que produz a sombra? Quem produz a sombra? Entende o processo? Então, vejam, se eu sou o centro, se tudo gravita em meu derredor, eu vou ver sombra em meu derredor? Será que as coisas ruins que acontecem em torno de mim não é um mero processo de reflexão meu, interno? Os benfeitores espirituais me dizem a todos nós, que existe muito mais ignorância que maldade. Ignorância não no sentido da brutalidade, ignorância na falta do conhecimento. E que se eu tenho alguma coisa dentro de mim, uma partícula inicial de um determinado conhecimento, eu devo sim acender a luz para aqueles que, quando passarem em meu derredor, compreenderem se estão ou não nas trevas. Não sou eu que vou dizer que o outro está nas trevas, como acontece comumente. Porque as trevas são geradas por aquele que pensa, e não por aquele que eu digo que tem. E aí é que vem o processo interior, interno da reflexão. E Jesus diz, faça o bem sem olhar a quem. Deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Ou seja, sempre esteja pronto para fazer o que é bom. Eu tenho conhecimento do que é bom? Todos nós sabemos o que é o bom, o que é o bem? Todos nós sabemos? Sim. Porque nós conseguimos pensar sobre o que é bom e sobre o que é bem. Mas todos nós sabemos o que é mal e o que é ruim. Então, bem e mal, bom ou ruim, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. E são as escolhas que irão nos levar a novos hábitos. Espíritos de terceira ordem evoluem aprendendo a escolher. Mas como é que eu vou escolher se eu não sei se vai ser certo ou errado? Primeiro, escolha. E se pode escolher, escolha fazer o bem. Mas eu sempre escolho fazer o bem, mas dá tudo errado. Então você não escolheu direito. Faça uma nova escolha. Nos ensinamentos de Jesus, ele nos chama a atenção para as escolhas. E as escolhas que não dão certo, elas precisam ser perdoadas. Mas como assim? Por que perdoar? Se alguém me ofendeu, eu não tenho que perdoar? Mas você vai perdoar a quem, em primeiro lugar? Ao ofensor, ao ofendido? Quem é que está ofendido? Sou eu.
Então, primeiro eu devo me perdoar. Mas por quê? Porque eu não consegui compreender o que era que o outro queria fazer. Sim. Lembra-se, existe muito mais ignorância que maldade? Será que o outro iria fazer do mesmo jeito se ele soubesse o que eu sei? Será que eu iria estar ofendido se soubesse o que o outro sabe? Reflexão, novos hábitos, novos tempos. O evangelho ele vem pouco a pouco modificando essa característica em nosso planeta, pouco a pouco, pessoa por pessoa, individualidade por individualidade. Cada um vivendo dentro do seu laboratório, saindo do menor para o maior. Ainda é assim que nós aprendemos, a partir daquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente não conhece ainda. E nós temos 3 grandes laboratórios que são colocados à nossa disposição para esse processo de observação, experimentação e aprendizado. O primeiro grande laboratório está dentro da gente mesmo. Esse é o primeiro e primordial. Mas esse parece ser inacessível. Talvez o objeto mais desconhecido da natureza seja nós mesmos. Seja o nosso interior. Então, a justiça divina diz que nós deveremos viver em família. O primeiro grande laboratório de observação e transformação do indivíduo, a família. Com todas as suas desigualdades e igualdades, com todas as suas potencialidades e dificuldades. Esse é o primeiro grande laboratório, a família. Porque é a partir do aprendizado da convivência em família que nós partimos para os 2 outros, que é a nossa comunidade, a nossa pátria, e depois a humanidade. É na família que eu vou reconhecer quem são os filhos de Deus. É na família. Não é só o filho de papai ou de mamãe, mas os filhos de Deus. E aí me inserindo. Senão, eu vou fazer como inadvertidamente os outros fazem. Inadvertidamente. Tem pessoas por aí afora que ensinam a Deus o que ele tem que fazer. Tem muita gente. Senhor, não está vendo que está acontecendo um problema na minha vida? Senhor, por que não arruma um emprego? Olha, tira esse vizinho daqui de junto de mim, porque se ele sair vai melhorar. Não é pouco a pouco a gente quer ensinar ao nosso Criador o que é que ele tem que fazer as coisas, mas isso é por um processo de falta de observação da natureza. Lembram-se do exemplo? As coisas gravitam em torno de mim. Se gravitam em torno de mim, eu sou o Sol, eu sou o Deus. Só que esse processo de gravitação é para a gente observar o que é que a gente sabe e o que é que a gente não sabe. Entendendo que o principal desconhecido desse processo sou eu mesmo. E se na nossa reflexão a gente conseguisse compreender que as pessoas que estão em nosso derredor fazem um esforço terrível para conviver com a gente, as coisas já começariam a clarear. Porque não é brincadeira conviver comigo mesmo. Às vezes eu que estou habitando não consigo conviver, eu não consigo pensar sozinho algum instante,
porque na hora que eu vou começar a fazer, eu até leio o Livro dos Espíritos, até concordo com Kardec lá no capítulo 17 do Evangelho, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, né, para combater suas más tendências. Mas toda vez que eu vou fazer um esforço, eu me deparo exatamente naquela pessoa que é a pedra de tropeço para mim. Toda vez que eu vou pensar assim, Rui, mas é muito bom conviver, mas Rui só faz, mas toda vez é ele. Vocês compreendem o processo de reflexão ainda, como é que ele está ainda lá do lado de fora? O processo de observação está sendo apenas com os olhos e não com a mente. E não com o ser que criou os olhos e que utiliza esse instrumento para ver o reflexo da luz. Como é que eu vou fazer diferente? Bom, esse é um dos grandes momentos, né, da nossa convivência terrena. Nós estamos diante de um processo de renovação. Hoje, 28 de dezembro, é o último sábado de 2019. Só vai saber que aconteceu 28 de dezembro de 2019 quem gosta de viver no passado. Não é assim? Quem gosta de viver no passado. E entenda, não é lembrar-se, é reviver. Como é que eu sei se eu estou me lembrando ou revivendo? Pense nas coisas que já aconteceram e vejam se ela toca sensivelmente seu corpo. Se muda os neurotransmissores, se alguém olha para você e diz, estava onde? Você mudou completamente. Então eu estou vivendo lá do passado. Tá certo? Toda vez que eu penso em algo que aconteceu e dói mais ainda, eu estou vivendo o passado. É importante o passado? Claro, se não fosse o passado, nós não estaríamos aqui no presente. Mas para eu entender a importância do passado, eu tenho que viver agora, nesse instante. Esse é o momento principal da minha existência. O que é que está acontecendo de ruim com a gente agora? Compete a gente fazer o esforço correto para que esse momento permaneça cada vez mais positivamente em nossa mente. Então, esse momento que ocorre agora nas boas festas, né? Natal e final de ano, é comum na comunidade cristã ter essas promessas, né? de um novo ano, que a gente não vai fazer mais isso, que a gente não vai deixar de fazer aquilo, que a gente não, tal, e que vai ser tudo diferente, vai ser tudo uma maravilha. Porque às vezes nós somos levados pela onda que acontece junto da gente. Mas mesmo assim, mesmo a onda midiática, meus irmãos e minhas irmãs, elas trazem benefícios. Ao jogar, por exemplo, um gerador de números aleatórios, para a gente medir essa estrutura da mente sobre o nosso planeta, nós vamos encontrar que nesse momento na Terra, olha, o gerador de número aleatório, ele parece que ele fica doido, ele não gera aleatoriedade nenhuma, ele gera um bocado de números iguais. Ele gera uma sequência de números iguais, porque todo mundo está indo num ciclo de solidariedade fabuloso. Passou o momento, os números começam a cair outra vez, porque a gente entra no processo de rotina, né? Entra num processo de rotina. Como se a vida fosse uma roda. Uma roda. E a gente não compreende que a vida é uma espiral. Ela é cíclica.
mas a gente nunca passa no mesmo instante, no mesmo lugar, 2 vezes. Porque a cada instante, a cada momento, a gente aprende algo. A gente pode até não se reconectar com o aprendizado, porque a gente obteve um gatilho do passado, mas sempre nós estamos aprendendo algo sempre novo. Novo. Novidades sempre novas. Mas a novidade não é nova? A novidade só é nova se ela for vivenciada. Senão, a gente vai olhar no calendário ali do Jefa para janeiro e vai ver coisas que a gente já aprendeu antes. Está lá no calendário novo. Está lá o Evangelho, está lá o Livro dos Espíritos. E por que é que eu tenho que passar por esse processo de repetição? Todos nós vamos passar. O tempo para aprender depende de como é que nós vamos nos esforçar para obtermos novos hábitos. E que o hábito não seja constante. O hábito, no sentido da palavra agora, é aquele momento em que a gente aprende algo e diz, poxa vida, agora eu sei como é que era. Eu gosto muito de chamar a atenção para a Drosophila melanogaster. Nossa amiga constante e tal. Não é? Quando a gente não sabe o que é Drosophila melanogaster, não criou novo hábito. Só que o hábito, repetindo, não é para ser aquele negócio que nos ancora, que nos deixa retido no passado. Senão vou me lembrar da conversa com o papai. Ele dizia assim, olha, meu filho, quando você estiver conversando, batendo papo com os amigos e começar a dizer assim, olha, no meu tempo era desse jeito. Porque, olha, antes era assim e tal. Lembre-se de uma coisa, você está ficando velho. E se eu perguntar aqui, aquele que é mais experimentado que tiver aqui, entre a gente, ele não vai pensar com a idade orgânica que tem. Ele pensa com o tempo da mente, que é o tempo do espírito, o tempo psicológico, que não mensura a idade cronológica. Que não mensura a idade cronológica. Meu velho, lá com os 95 anos dele, eu perguntando, conversando, vem cá, tu tá velho, não tá não? Estás velho ou não estás? Ele olhou para mim e disse, não, meu filho, meu corpo não me acompanha mais. Porque é verdade. Se a gente for pensar que nós somos o corpo que a gente tem, aí vai ser complicado, não vai? Não é extremamente complicado? Extremamente complexo. Nós temos que aprender que o veículo que a gente está usando, a partir do instante que ele vai envelhecendo, porque a gente não sabe utilizar ainda o processo de regulagem orgânica que os benfeitores, ou mais especificamente Joana de Ângeles, chama de emoção, ou emoções, que Kardec nos ensina lá na Gênese. As emoções, elas são fundamentais para que o organismo que acompanha o espírito em evolução possa trabalhar de acordo com esse processo de evolução. Para a gente foi importante o instinto, a parte instintiva que mantém a estrutura biológica funcional, extremamente importante. Para hoje não é mais. Para um processo de evolução, para a regeneração, nós deveremos aprender a deixar o instinto e trabalharmos o conteúdo emocional. Porque o conteúdo emocional se amolda à vontade. Ele é controlado pelo espírito, enquanto os instintos, eles controlam a massa orgânica. Então, o processo de evolução tem que ser pouco a pouco,
conhecido de cada um de nós, e todos nós vivenciamos emoções. O que a gente não sabe é como aquela emoção vai agir organicamente. E quem recebe o primeiro reflexo é exatamente o organismo. E como espírito de terceira ordem vivenciam mais as experiências materiais, as emoções continuam ainda passo a passo junto com aquilo que eu não consigo pensar. Mas novos tempos. A ciência, do ponto de vista acadêmico, está trazendo grandes informações para a gente nesse sentido. Muitas informações que são fundamentais para descobrirmos, mas não adianta a ciência trazer se a gente não quiser experimentar. Se o nosso modelo de reflexão ainda diz respeito a arrumar a vida do outro, melhorar a vida do outro. E o processo de repetição ele é tão importante que eu preciso fazer aqui uma pergunta. Quem é daqui que já conseguiu mudar o outro? A gente continua tentando ou não? Mesmo sabendo intimamente que não vai conseguir. Mas a gente continua. Por quê? Nós não acordamos para os novos tempos da espiritualidade. Nós não acordamos ainda para as lições de Jesus, porque está no Evangelho e é um livro. E o livro requer leitura. E para a gente ler o livro, precisa dessa parte biológica ainda, para poder interpretar os caracteres, as páginas, etc, etc. Quando a Boa Nova é o renascimento constante da modificação do espírito, pouco a pouco, amplificando e melhorando as condições da matéria. O espírito intelectualiza a matéria. A matéria intelectualizada é mais sutil, é mais fácil de convivência, é mais fácil de transporte. E os benfeitores dizem, olha, na regeneração não terão essas doenças que a gente conhece hoje. Mas o problema não são as doenças, são os doentes. Não tem doença sem doente. E quando eu entender que o doente sou eu, e que a doença que me cerca por conta da falta da conexão da espiritualidade, que eu ainda não tenho, que a minha parte mais importante está do lado de fora e não naquilo que eu penso do lado de dentro. Aí a gente começa a parar para pensar. Então quer dizer que tudo depende de mim? Tudo que depender de você, depende de você. Porque eu consigo fazer alguma coisa em dependência dos outros? Eu consigo fazer isso? Não, não é? Nós já vimos que não. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ser caridoso. Então, o primeiro apelo que Jesus nos faz, que os benfeitores nos traz através do ensinamento de Jesus, é tornarmos-nos caridosos. Caridosos. Dentro daquilo que eu entendo por bondade. Dentro daquilo que eu entendo por bondade. Porque não adianta eu fazer uma caridade que eu não compreendo. Que não está dentro do meu patamar de experimentação. Eu tenho que aprender a caridade de acordo com a potencialidade que eu tenho. E dessa potencialidade que eu tenho, eu vou começando a resolver as outras deficiências. Qual é a potencialidade que eu tenho para fazer a caridade? Participar da campanha do quilo? Ajudar no passe? E distribuir sopa?
com os famintos, tocar um teclado para alegrar as pessoas. Cada um vai colocar essa potencialidade em primeiro plano. Porque quando eu estou fazendo o bem, não tem jeito da estrutura do mal me destruir. Mas não tem jeito. Isso pode até acontecer depois, né? Depois. Mas depois como assim? Não, mas olha, Rui, eu já ajudei tanta gente, mas aquele pessoal não reconhece nada. Aí a resposta é: você não fez ainda, porque está querendo reconhecimento. Diz Kardec que fora da caridade não há a salvação. Mas a salvação mesmo, de mim mesmo, porque se eu não tiver cuidado, se eu estou querendo a retribuição por aquilo que eu faço, veja o nível de ignorância que ainda continua internalizado no indivíduo. Você não disse que o outro reconhecia, não foi por maldade. Foi por falta do conhecimento. Quando eu compreendo que para fazer o bem eu não necessito, como ensinou Jesus ali naquela lição do gasofilácio, né? Um que tinha de sobra e dava o que sobrava, e o outro que nada tinha e dava daquilo que lhe fazia falta. E o mestre pergunta quem fez o melhor, quem estava fazendo, na verdade, a caridade. Quando a gente dá daquilo que sobra, a gente não dá, a gente só se livra. A gente tem que dar daquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem que estar no coração. Tem que estar no coração. Tem que ter passado pelo processo de experimentação. O que está no coração foi experimentado. Foi vivido. Se foi bom ou se foi ruim, foi vivenciado. Daí a dificuldade que a gente tem de, nos novos tempos do Evangelho, a gente aprender com o Evangelho. Porque a lição é individual. A lição é minha. O processo de aprendizado é meu. E se eu não fizer isso, eu não crio novos hábitos. E vou pensar que hábito é aquela vestimenta do sacerdote, né? É um hábito aquela vestimenta, porque ele veste aquilo todo dia, do mesmo jeito, não muda nunca, da mesma forma. E se eu não pensar nesse modelo de reflexão que a doutrina espírita nos traz, se a gente não pensar no conteúdo espiritualizante que os ensinamentos dos benfeitores têm para a gente, observem cuidadosamente que existem mensagens que nos tocam profundamente, não é assim? Tem gente até que diz assim: olha, essa mensagem foi feita para mim, porque vai no âmago das minhas necessidades. Então verifique, inclusive naquelas mensagens, que a gente diz assim: isso daqui foi escrito para fulano. Olha, é a cara de fulano. Não é, é a sua cara, refletida na cara de fulano. E a outra coisa que é importante a gente aprender nos novos tempos: onde mais dói na gente é onde nós precisamos nos modificar. A natureza é muito sábia nesse sentido. As nossas principais dificuldades são nossas principais dores. E elas podem se revelar de diversas formas, tá bom? É no embate com o outro, é numa doença que me assola o organismo, é numa complicação do ponto de vista
moral que eu não consigo refletir, não consigo tirar da mente, aquilo é recorrente, sempre está ali comigo. É importante que a gente aprenda o modelo de reflexão. Uma coisa interessante, não vamos refletir pelos outros. Tá certo? Se eu começar a ficar aqui e perguntar o que é que seria melhor para Rui, eu vou encontrar um bocado de solução para Rui, não vou não? A gente não consegue fazer isso? Não é assim? A gente é capaz de dizer o que é que o outro tem que fazer de forma mais clara possível. Mas não foi ele que pensou. Se eu quiser saber o que é que ele tem que fazer, diz o velho ditado popular, coma no prato com ele. Ou seja, viva o que o outro está vivendo. Procure dentro do outro aquilo que você não consegue enxergar. Porque do mesmo jeito que a gente diz, é porque você não está vendo o que está acontecendo. Eu também não estou vendo o que está acontecendo. Mas isso não é para a gente ficar assim, só reflexivo, do ponto de vista de não querer ir para a festa, nem fazer nada disso, ao contrário. Isso é um motivo de felicidade, de alegria, de ter em nossos corações vibrações que são profundamente salutares. Profundamente salutares. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Não é diferente. Não é diferente. Como é que eu vou abrir o coração se meu coração está trancado a 7 chaves, como se diz? E eu joguei as chaves fora. Eu preciso abrir o coração, mas como é que eu vou fazer isso? Só você sabe. O que é que na sua vida, na sua experimentação, lhe toca mais profundamente? Tem pessoas que não conseguem conviver com o outro, mas choram diante de um filme. Mas choram diante de um filme. Não. Alguma coisa o tocou. É bom? Aproveite esse momento. E faça desse momento sua chispa para acender a sua luz. Verifique sempre qual é a potencialidade que você tem. Trabalhe nessa potencialidade. Os benfeitores espirituais esperam que cada um de nós deixe a porta do coração aberta para que a luz comece a tirar as trevas que tem em nosso derredor, pouco a pouco. Jesus, quando foi ensinando aos seus discípulos, disse para eles, né? Ide a todo mundo para pregar a boa nova, para dizer que a boa nova existe. Mas só façam isso com aqueles que querem. Porque se o outro não quiser, ele não quer. E eu devo, caridosamente, respeitar a individualidade do outro. Pode ser que o irmão, naquele instante, não combinou com a minha energia, não houve ressonância. E em não havendo ressonância, vamos esperar um pouco mais. A sintonia da ressonância pode acontecer depois. Lembrem-se de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo não acaba. O tempo sempre vai existir. Nós é que iremos, pouco a pouco, nos acomodar no tempo. Acomodar no sentido de querermos fazer as coisas agora como se fosse a última coisa do mundo, né?
Viva intensamente como se fosse seu último dia. Se você conseguir viver intensamente sabendo que é seu último dia, ótimo. Mas aí vem uma reflexão. E amanhã? Se hoje é o último dia, amanhã acaba? Não tem mais amanhã? Vejam que o processo de reflexão nos leva sempre a novas perguntas, não é? A novas perguntas. São essas novas perguntas que irão ajudar-nos a vivenciarmos os novos tempos, não é? Nós estamos vivenciando realmente um tempo, assim, um tanto quanto complicado. Mas por quê? Porque necessita muito da gente. Nós estamos vendo a matéria diminuir e estamos vendo aumentar a quantidade de informações. Menos matéria, mais informações. E nós precisamos aprender a filtrar essas informações. Porque já tem gente brigando no virtual. Brigando com o smartphone. Claro que aqueles que fazem os softwares estão associados com os que fazem o hardware, né? Então, toda vez que você briga com o seu smartphone, vai ter que comprar outro. Então, a gente discute no virtual. Com coisas, na maioria das vezes, que não nos interessa, porque a gente ainda não aprendeu a fazer esse nível de filtragem. Ver o que é bom e ver o que não é bom. Mas eu só posso viver o que é bom? A gente só conhece a luz porque percebeu as sombras. Não é assim? O processo de evolução, o processo do aprendizado, requer que a gente conheça as coisas. Requer que a gente conheça as coisas. E esse é uma escolha, gente. Isso é escolha. Só que a gente não pode estar escolhendo só para ser infeliz. A gente não pode escolher só para ficar doente. A gente não pode só escolher para as coisas ruins. Nós precisamos escolher para as coisas boas. Nós estamos vendo o desenvolvimento, por exemplo, tecnológico. E em vez de nós aproveitarmos a evolução da tecnologia para a gente melhorar a nossa espiritualidade, a gente tenta ficar igual à máquina. A nossa tentativa é ficar igual à máquina. Aí eu já disse uma vez assim, olha, a tecnologia vai descobrir Deus primeiro que a gente. Porque parece que a gente vai correr atrás do processo tecnológico. E nós não compreendemos que somos nós que trazemos a tecnologia para diminuir a quantidade de matéria em nosso derredor. Para que a gente tenha mais tempo para esse processo de reflexão. De observar na natureza os novos tempos. De criarmos em nós mesmos os novos hábitos. Não termos o medo de deixar o antigo, porque ele já passou. A gente tem que aprender hoje a ter saudade do futuro. Nós precisamos hoje ter saudade do futuro. Mas por que a gente vai ter que ter saudade do futuro? Porque se nós quisermos, se a gente começar a trabalhar para um mundo melhor, se nós quisermos trabalhar para a espiritualização da humanidade, vocês imaginam, quando a gente desencarnar daqui a uns 150 anos, como vai ser melhor esse futuro? A gente vai querer dizer assim, poxa vida, mas rapaz, daqui a 200 anos eu não vou precisar de fazer nada disso que eu estava fazendo antes.
Né? Eu não vou precisar colocar aqueles ingredientes todinho na comida, eu só digo para o computador, faça isso. E ele faz. Que saudade! Hoje eu ainda tenho que fazer, que trabalhar, tenho que movimentar. Mas esse é o modelo que a gente tem que preparar hoje. Porque se nós prepararmos o futuro, princípio da reencarnação. Quem é que estará no futuro? Nós mesmos. Entendem? Se a gente não compreende essas lições básicas, primordiais da doutrina espírita, se a gente não traz ela para dentro da gente, para ser um modelo de reflexão para o futuro, a gente ainda vai continuar na mesma, por mais um determinado período, né? Ainda tomando ainda um bocado desse remédio por aí, né? Ainda bem, acabou o Cibazol? Não, ainda tem, né? Somente aqueles que têm assim uma característica de cabelo pintado de branco se lembram do Cibazol, né? Da Cibalene, aqueles negócios que eram antigos e que a gente quer que continue hoje. Não é? A juventude diz assim, mas isso existia no passado? Claro, hoje nós temos algo que é bem melhor para o futuro. Então, depende exclusivamente de nós. Ao estudarmos a doutrina espírita, trazê-las, as suas necessidades, seus princípios básicos, traz para dentro da gente. Trabalhe esses princípios básicos, vê quais são as nossas dificuldades no momento atual. E trabalhemos, fazendo o esforço correto. O esforço correto requer Jesus em nossa vida. Para a gente fazer o esforço correto, para um sentido de modificação, para a espiritualidade melhor em nossos dias, requer Jesus em nossa consciência. Então, boa festa, boa nova, boa vontade. Estejamos todos em paz.